Olá, pessoal! Vamos começar aqui mais uma aula de língua japonesa e hoje nós vamos ver os números em japonês, parte 1. Significa que nós vamos ver alguns números da língua japonesa. Nós temos, assim como no português, muitos números para falar, então nós vamos dividir em partes essa aula. Vamos começar com os números mais básicos nessa aula, números em japonês, parte 1. Eu quero primeiramente indicar para vocês que os números em japonês, eles são usados tanto na forma dos números indo-arábicos, que são os mesmos números que a gente usa. A gente tem aqui, por exemplo, o número 1 sendo indicado. Os japoneses também usam essa forma, mas os japoneses também usam os caracteres chineses, que são os kanjis, para indicar o número. E eles usam o furigana em cima, a leitura em cima, para colocar como é que se lê esse número. Acontece bastante da gente ver o número em kanji e também acontece bastante da gente ver o número como o número que a gente usa. Vocês podem encarar essa versão em kanji do número como se fosse um número por extenso, né? Da mesma forma que eu coloco assim esse símbolo que significa um, eu também posso escrever um, né, em português. Então, encara isso aqui como se fosse a mesma coisa que você pode escrever em kanji ou em hiragana, e aqui o furigana fica em cima. Vocês podem ver que tem um traço, mas na verdade isso é um kanji. Pode não parecer, mas é o kanji mais simples que existe, é o kanji do número 1, que é simplesmente um tracinho assim, tuk. Esse é o número 1. E agora, para ilustrar aqui, olha, nós temos o número 10. O número 10, nós temos na forma que a gente usa, no português, o 10, eles também usam o 10 assim. E nós temos o kanji de 10, que parece uma cruz, né? Mas é o kanji de 10. E ele se lê ju, né? Aqui em cima. O kanji de 1, aliás, tá aqui com a leitura ichi. Ichi. E o kanji de 10, leitura ju, ju. Agora, pessoal, uma coisa que eu preciso falar para vocês, vocês vão ver a partir desse momento, é que os números em japonês, às vezes eles têm várias formas de falar. Sabe como em português a gente pode falar 14 ou 14? A gente tem essa forma. Umas pessoas falam 14, outras pessoas falam 14. Em japonês tem um lance tipo isso, só que é muito mais elaborado, porque alguns números, já na parte básica deles, vão ter leituras realmente completamente diferentes. A forma de você falar o número pode ser de um jeito ou de outro. E dependendo do que você está contando, né? Por exemplo, você está contando o quê? Você está contando as horas? Você está contando os cadernos que você tem, os livros que você tem? Você está contando as roupas que você tem? Dependendo do que você está contando, o número pode variar também, ok? Só para vocês terem um pouco de noção disso. Aqui eu quero indicar para vocês como é que os números maiores se portam. Nós temos aqui o 10 que a gente viu antes e o 1 que a gente viu antes. Então, 10 e 1 vai formar o número 11, né? Então, ju, ichi, ju, ichi. A gente pegou o 10 e colocou o 1 depois, né? Então, 10 e 1, os kanjis de 10 e 1, você vai juntar, vai formar o número 11, ok? Ju, ichi. Vamos ver agora os números em si. Eu quero que você veja esses números aqui. Eles estão nessa fileira aqui, nessa fileira aqui, nessa fileira aqui. São 3 fileiras que eu separei para caber de uma forma que você pudesse ver o todo, né? Eu acho que é importante. E eu coloquei em kanji com a leitura em cima e o número ao lado, né? Para a gente ver bem qual é o número que a gente está falando. Eu vou falar devagar e eu vou pedir que você assistindo essa aula, você repita junto comigo, tá? Vamos lá. Ichi, 2, 3, 4 ou 4, 5, 6,
6 7 お7 7 8 8 9 ou 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18. Ok, pessoal? Fechando aqui no 18, 18, vamos ver mais números, mas dando uma pausa aqui só para eu falar. Vocês vão ver que aqui, ó, o 4, o 7 e o 9, eles têm duas formas de falar o número. E dependendo do que você está falando, você vai usar uma forma ou outra. E aí é caso a caso, não tem exatamente uma regra, tá? Não adianta chorar, não tem exatamente uma regra. Você precisa realmente prestar atenção quando cada coisa é usada. A gente vai falar de contagem um pouco mais para frente, tá? E aí, falando de contagem, a gente vai ver as diferentes formas que esses números podem ser usados, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês observem, prestem atenção nesses números que podem ser de duas formas diferentes. E eu quero que vocês observem, olha, da mesma forma que a gente tem o 11 é o 10 mais 1, o 12 é o 10 mais o 2, o 13 o 10 mais o 3, o 14 é o 10 mais o 4, e assim por diante, ok? Vamos continuando e vendo a mesma tendência acontecendo aqui com o 19, olha. Q, 19. E aí a gente tem o 20. O 20, a gente vai ter o 2 mais o 10. É 2, 10. E aí a gente vai formar a palavra 20. O 12, muito cuidado para não misturar. O 12 é o 10, 2. O 20 é o 2, 10, tá? Tô falando do kanji, tá? O kanji de 2 mais o kanji de 10. Então a gente tem ni, de, 20, ok? Ni, de, 20. 21, a gente tem ni, de, ichi. Ni, de, ichi. Olha só, para a gente fazer o 21, vai ser o 20, que é o ni, de, mais o 1, ni, de, ichi. E assim sucessivamente todos os números da casa dos 20, ok? Vamos lá. Então, a gente vai ter 22 vai ser ni, ju, ni. 22. Ni, ju, san. 23. Estou falando devagar porque eu quero que você repita, você assistindo a aula, repita junto comigo. Junto não dá, né? Você vai falar, você vai me ouvir, você vai me ouvir primeiro e aí você vai repetir, por isso que eu estou dando um tempinho. Ni, ju, san. 23. Ni, ju, yon. 24. Ni, ju, go. 25. Ni, ju, roku. 26. Ni, ju, nana. 27. Ni, ju, hachi. 28. Ni, ju, kyu. 29. San, ju, 30. Olha só. Da mesma forma que o 20 é 2 mais 10, o 30 vai ser o 3 mais o 10. Sanju, 30. Sanju, 30. E aí aqui eu coloquei todas as outras casas antes do 100. Então a gente tem Yonju,
40. Goju, 50. Rokuju, 60. Nanaju, 70. Hachiju, 80. Kyuju, 90, ok? E aí, para essas casas aqui que a gente tem, por exemplo, a gente vai ter o 30. Para a gente fazer 31, 32, 33, a gente vai só colocar o número que a gente quer dizer depois do 30. Se eu quero dizer 35, eu vou colocar 3, 10, 5, que nem está aqui no 25, 2, 10, 5. E em todas as casas também. No 60 vai ser a mesma coisa, no 70 vai ser a mesma coisa, ok? Esses são os números mais básicos da língua japonesa. Aí, por exemplo, né? Como eu falei, nós temos sanjuichi, sanjuichi, 3, 10, 1. 3, 10, 1, ok? Isso está indicando que é 31. Eu gosto de chamar, é um apelido meu, eu nunca vi ninguém falar isso, só eu que falo isso. Eu acho que depois de eu falar aqui vai se espalhar. Eu falo que é o dia do sanduíche, porque é sanjuichi, sanjuichi, parece sanduíche. O dia 31 do mês é o dia oficial de se comer sanduíche. Sanjuichi, parece sandoichi, que em japonês também é sandoichi. Sandoichi, sandoichi, sandoichi. Então é o dia do sanduíche. Por exemplo, esse outro caso, rokuju nana, 6, 10, 7. 6, 10, 7. 67, ok? Então, é assim que vai funcionar com todos os números. 9, 10, 5. Kyuju, go. Kyuju, go. Olha que simples. Funciona de uma forma muito simples os números em japonês. Eu quero que vocês prestem atenção nos números aqui que estão colocados para que vocês consigam realmente, de fato, aprender esses números antes da gente passar para os números maiores. Por quê? Porque se vocês aprenderem muitos números de uma vez, vai ficar muito difícil de memorizar. Por isso, essa é a parte número 1. Eu vou voltar agora na tabela dos números para a gente falar novamente os números. Eu quero que vocês repitam dessa vez um pouco mais rápido comigo, tá? Para que vocês possam memorizar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7. Olha que interessante. Esse aqui você não fala shit, shit. É um pouco diferente a pronúncia. Shit, shit. Ele fica um pouco mais curto, esse som de shi. Não fala shit, é shti, shti. É como se o i não existisse. Shti. Hachi. Kyu. Ku. Não adianta zoar, é ku mesmo. Kyu. Ku. Ju. 11、12、13、14、15、16、17、18。Uma dica que eu posso dar para vocês é vocês tomarem cuidado para vocês não falarem o A quando vocês foram pronunciar, por exemplo, nana. Não fala nana, nana, não é nana. Por que que não é nana? Porque não tem em japonês. A gente tem mania de ler o na, às vezes, como na, nana, nana, porque a gente abre o segundo na. Então a gente fala nana, nana.
Você percebe que esse na e esse na são sons diferentes? Nana. Mas não é nana, é nana. O mesmo som, tá? É o mesmo som. Antes de estudar japonês, eu não tinha percebido que a gente fazia isso com as letras, né? Às vezes com as vogais, de mudar assim, deixar mais aberto ou mais fechado sem nem perceber. Mas cuidado com isso. Na. Que aí o som de vocês pronunciando vai ficar mais natural. Na segunda parte, 19, 20, 21、22、23、24、25. Outra coisa é a pronúncia do go. Não é muito go, mas go. Acho que joga um pouco pro nariz, né? Go. Não precisa ficar muito fanho, assim, tipo go. Não é go, mas é um pouquinho go. Joga só um pouquinho no nariz. Em vez daqui, divide o som aqui, né? Divide o som por dentro, né? Em vez de você falar aqui só go, tipo de é, go, você fala go, 25、26、27、28。Ó, o hat também fica menos hati. 28, 28. Essas duas formas são faladas do 8, sabe? Hati, hati. Depende muito da cadência da pessoa na hora que ela tá falando. 28, 28. Também depende do que a pessoa tá falando, a palavra que vem depois acaba puxando uma pronúncia diferente. 29、29、30、30. Uma outra coisa interessante é que não é san com M, é san com N. Então, não é com a língua aqui em cima, né? San, san, 30、30、40、50、60、70、80. Olha, o ti com o di acaba juntando, né? Hachichu. Parece que você tá espirrando. Hachichu. 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 90, 90. É isso aí, gente. Esses são os primeiros números em japonês que eu quero que vocês vejam. Na próxima aula, nós não vamos passar para os números novamente, não é mais número. Por quê? Porque vocês têm que aprender esses primeiro, né? Então a gente vai ter uma certa quantidade de aulas e aí depois a gente vai voltar para os números para ver outros números, tá bom? Por quê? Porque senão fica muito chato, né? Ficar estudando um monte de número. Não. Vamos ver esses números primeiro. O que eu recomendo que vocês façam? Recomendo que, se possível, assistam essa aula novamente para vocês repetirem a pronúncia dos números. Se possível, peguem, tentem se gravar para vocês poderem ver como vocês estão pronunciando, mas definitivamente vocês já sabem o que eu vou falar, vocês precisam pegar o caderno de vocês e anotar esses números, tá? Anotem esses números porque vai fazer diferença vocês anotarem para vocês conseguirem lembrar desses números depois. E eu recomendo que vocês façam o seguinte exercício. Pensem em números até o 99, né? O 99 até 99 vocês conseguem escrever agora. Do 100 para lá, vamos deixar para uma próxima ocasião. Mas pensem em números, pensem em 10 números, pelo menos, de 1 até 99. Anotem no caderno e tentem escrever esses números em japonês, tá? Se você fizer isso algumas vezes, você vai conseguir pegar o jeito aí dos números. Mas a primeira coisa mais importante é vocês lembrarem de 1 a 10, né? Se vocês lembrarem de 1 a 10, vocês conseguem montar todos
os números de 1 até 90, tá? 99, aliás, 99. Se vocês memorizarem de 1 a 10, se vocês memorizarem de 1 a 10, vocês vão conseguir fazer de 1 até 99, tá bom? É isso aí. Na próxima aula, nós vamos falar de horas. Então, a gente vai usar justamente esses números que a gente acabou de ver para falar das horas. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!